Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam todos muito bem-vindos ao que pode ser o episódio mais revolucionário dos Homens de Fraco. Esta é uma emissão especial, não haverá temas nacionais ou internacionais, ou se calhar até pode haver, e em vez de nenhum ou apenas um convidado, teremos dois. E para falarmos de uma revolução, de cravos, de um feriado, de fins de semana prolongados e minis com termossos. Claro que não tem que ser obrigatoriamente por esta ordem, já lá vamos. Quero desde já agradecer muito esta sorte que é ter dois convidados no 25 de Abril, a Amarilis Felizes e o Nuno Gonçalo Poças. Eu continuo com este problema da minha pronúncia tripeira. Começo por apresentar a Amarilis, que estudou teatro, direção de cena e produção no ISMAI, no Porto, e por causa disso trabalhou em direção de cena no Teatro Nacional São João, esteve ligado ao Mundo Perfeito e foi coordenadora no Visões Úteis, dois projetos ligados à arte do teatro, e se calhar por perceber que o teatro é muito bonito, mas não são lá muito bons com contas, estudou Economia na Faculdade de Economia do Porto, fez mestrado em Economia e Políticas Públicas no ISEG e agora tem um doutoramento em curso no ISCTE. Acho que não estou a dizer nenhuma mentira. Portanto, eu que não percebo nada de matemática e de economia, faço as seguintes contas. Tendo o ISCTE produzido grande parte dos políticos de hoje e havendo por aí um amor mal resolvido com o teatro, posso concluir, Amarilis, que estamos perante uma possível líder do Bloco de Esquerda? Fica a pergunta para responderes daqui a um bocadinho. Entretanto, apresento o Nuno Gonçalo Poças, advogado, casado e com duas filhas. Li por aí que é um bom cozinheiro de bacalhau à Brás. E por mim ficávamos já por aqui, porque isto é o que mais me importa, para dizer a verdade. Mas ficávamos por aqui se ele não fosse autor de dois livros de grande polémica em Portugal. Presos por um Fio, Portugal e as FP25 de Abril, da Casa das Letras, foi editado em 2021, se não me falha a memória, e o Fenómeno Marcelino da Mata, o Herói, o Vilão e a História, também da Casa das Letras, editado em 2022, o ano passado. O Nuno escreve com frequência para o Jornal Observador, onde também escreve, aliás, ensaios sobre políticas públicas e história contemporânea. É o revisor do International Journal of Business Strategy and Automation, da IGI Global, uma revista científica norte-americana, onde até já publicou sobre ética e responsabilidade social nas decisões judiciais. E isto é tudo muito bonito, mas o mais importante realmente é o facto de ele ser bom cozinheiro de bacalhau à Brás. E isto era o que me interessava discutir, mas também já o faremos. Muito obrigado aos dois, sejam muito bem-vindos, é um gosto enorme receber-vos. E como comecei por dizer no início, esta semana não há temas, há um tema, o 25 de Abril, e começo pelo ponto mais importante. E a pergunta aqui, e eu vou estendê-la também aos comentadores residentes, ao Gonçalo e ao Diogo, porque já o Herman o perguntava muitas vezes, e é uma pergunta muito importante. Onde é que estavam no 25 de Abril? Amarilis, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Não estava em lado nenhum no 25 de Abril, como vocês poderiam esperar. Não sei muito bem o que é que vocês querem com esta pergunta, muito sinceramente. O que eu quero saber também, além de onde é que estavam no 25 de Abril, que também queria perguntar, e aqui a ideia era um bocado isso, era que vocês dessem assim uma pequena explicação, e a pergunta é para os quatro, sobre o que é que representa para vocês o 25 de Abril e o que é para vocês esta data. E neste caso, começo por ti, Amarilis. Sim, ou seja, acho que mais do que onde é que eu estava no 25 de Abril, é onde é que o 25 de Abril está agora, não é? E onde é que ele está em nós também, no meio de nós. 25 de Abril é uma data, o próprio 25 de Abril, não é? O golpe, é o que rompe com a ditadura. Acho que é fundamental comemorarmos, não é? E o que é que ele representa para toda a gente? Eu acho que ele representa muito em concreto a ruptura com a ditadura, não é? O fim da guerra colonial, fundamental, o fim da censura, o fim da repressão política, não é? Todos os organismos da ditadura que faziam isso, não é? A PIDE, por exemplo. A descolonização, não é? Um bocadinho mais tarde,
seja, uma série de elementos absolutamente fundadores daquilo que é o nosso país hoje. E para mim, o que se seguiu ao 25 de Abril é aquilo que normalmente a história é feita, é muitas disputas, interesses diferentes em conflito, vencedores e vencidos, e apesar de tudo é um processo que podemos continuar, podemos olhar para ele, podemos rever em algum grupo ou não, ou estar completamente de fora. Eu não tenho, obviamente, nenhum passado ligado a esse período, mas obviamente tenho uma história familiar como toda a gente, inclusivamente faço parte de um partido e gosto de achar que me vinculo não só ao movimento dos capitães que fizeram o golpe no dia 25 de Abril, ou seja, vinculo-me com essas pessoas e com parte das pessoas que participaram no processo revolucionário para transformar as relações de poder e as relações económicas no país, e também gosto de me vincular com essas pessoas, com esses grupos, portanto acho que é interessante nós pensarmos que pessoas mesmo de gerações mais novas, até mais novas do que nós, que se podem vincular com esse movimento, com esse processo. Acho que para algumas pessoas o 25 de Abril está muito próximo ainda não conseguem falar a frio dele, para outras gerações já está demasiado longe, e até queria parabenizar-vos por este debate, porque eu acho que é importante trazer à memória não só aquilo que aconteceu no dia 25, mas tudo aquilo que aconteceu em 74 e em 75, que muitas vezes escapa completamente àquilo que é o conhecimento da malta mais nova. E, portanto, acho que é importante falarmos sobre isso. Eu não sou historiadora, acho que o Nuno também não é, mas acho que pode ser interessante recordarmos aqui alguns aspectos, o que é que aconteceu, o que é que eram estas tensões, porque eu lembro-me, estava aqui a olhar para o Diogo, nós éramos da mesma turma quando foram as comemorações dos 30 anos do 25 de Abril, e nós fizemos uma coisa muito interessante na nossa escola. A melhor parte foi que tivemos uma semana sem aulas, Claro. porque tivemos pelas turmas todas a fazer uma aula de história, dizendo uns poemas sobre a Revolução. Ensinamos inclusivamente uma peça de teatro sobre a resistência. Exatamente. E eu lembro-me que depois houve um debate, não sei se com os capitães ou assim, em que me surgiu uma pergunta naquela altura que fazia muito sentido, e acho que faz muito sentido a muita gente. Eu tenho um amigo meu que há uns anos, há 4 ou 5 anos, quando surgiu uma discussão sobre a comemoração do 25 de novembro, tem um amigo meu que me mandou uma mensagem a perguntar o que aconteceu dia 25 de novembro. As pessoas não fazem ideia. E Isso eu parece-me lembro-me mais de grave. fazer essa pergunta nesse debate quando há 20 anos atrás. Meu Deus, Pois. o que é que estou a dizer? Eu estava a te ouvir falar e eu tenho já este problema, porque já me estavam aqui a surgir imensas perguntas que eu gostava de fazer. Eu queria, entretanto, passar também a palavra aos outros três, mas de qualquer forma, só fazer esta pequenina. Tu não tens, já que és realmente a mais jovem aqui deste grupo, não tens mesmo essa ideia, e aliás, tu tocaste-o de leve, não tens a ideia de que realmente grande parte dos jovens, para eles, o 25 de Abril é apenas um feriado. É um dia de descanso, é um dia sem aulas, um dia para irem à praia, é um dia para umas Não jecas e concordo. uns termossos. Por acaso não concordo, porque eu acho que, apesar de tudo, fala-se bastante do 25 de Abril na escola, as comemorações do 25 de Abril são importantes. Quem vive no Porto e em Lisboa sabe que há manifestações um bocado comemorativas, desfiles, sempre no 25 de Abril. Há algum trabalho de memória. O que eu acho é que as pessoas não conhecem muito bem o que é que aconteceu no processo revolucionário desencadeado no dia 25 de Abril. Mas eu acho que as pessoas valorizam muito o 25 de Abril, sabem o que é que foi a ditadura e sabem a importância desse dia. Ou seja, não é uma data que as pessoas desconheçam, que seja apenas um feriado. Ao contrário de Sim. outras datas que de vez em quando é feriado e nós nem sabemos porque é que é feriado, não é? Pois. Acho que, sei lá, o 25 de Abril é uma data que está muito mais
presente do que, por exemplo, um 5 de outubro, que também é uma data importante. Agora, eu acho que o que seguiu ao 25 de Abril é que ainda é muito pouco conhecido, muito pouco discutido. Há muitas Já voltámos ao debate. Deixa-me, entretanto, ouvir o Nuno. O Nuno é sensivelmente mais novo do que eu. Imagino que também estivesses muito pequenino quando foi o 25 de Abril. Portanto, onde é que tu estavas e o que é que ele significa para ti? Eu não vou dizer onde é que eu estava, até porque provavelmente não estava onde vocês estão a imaginar que eu pudesse estar. Não, mas eu vivi, sei lá, dos 4 até aos 28 anos, portanto 24 anos da minha vida, eu vivi no chamado Conselho de Abril. Eu vivi no Seixal, na margem sul, e portanto o 25 de Abril era uma coisa quase permanente na nossa vida, porque eu acho que só nas últimas autárquicas, salvo erro, que o PCP perdeu maioria absoluta na Câmara. As nossas festas da escola, se fossem elas quais fossem, no 25 de Abril ou não, terminavam sempre com o Grândola Vila Morena e com a gaivota e aquelas coisas todas. E era muito comum haver carros de campanha do PCP em qualquer altura do ano com a voz do Cândido Mota a anunciar comícios e almoços e jantares e paradas e mais não sei o quê do partido lá na zona. Portanto, aquilo foi uma coisa que fez mais ou menos parte da minha vida, ou pelo menos do meu cotidiano de memórias. Mas eu acho, quer dizer, o 25 de Abril é várias coisas. Primeiro foi a data que uma maioria dos portugueses, em num estudo de opinião lançado há uns anos, tinham como a mais importante da história do país desde sempre. Portanto, sendo certo que foi o mesmo país que considerava o 25 de Abril a data mais importante de sempre, foi mais ou menos o mesmo país que uns anos antes tinha escolhido o Salazar como o maior português de sempre. Portanto, que também é um dado curioso. Somos bipolares? Sim, sim, eufemisticamente. Mas, eu acho que o 25 de Abril é uma data importante para as pessoas, e eu acho que se calhar mais para uma geração do que para outras, porque gerações mais recentes, enfim, já dão uma série de coisas como garantidas, mas é uma data simbólica no sentido em que é ela que objetivamente termina com o regime que havia antes dessa data, que era uma ditadura, uma das últimas, se não, salvo erro, se não a última da Europa. E portanto, nesse sentido, obviamente que é uma data importante. A questão depois é não só aquilo que a Marília estava a dizer, não só aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril relativamente ao processo revolucionário, etc., mas também aquilo que antecede o 25 de Abril, aquilo que são as convulsões internas das próprias Forças Armadas, do próprio regime, a forma como o regime se estava ou não a abrir naquela altura, que sensibilidades é que existiam naquela altura, se o 25 de Abril foi de facto se foi uma revolução por si ou se foi só um golpe de Estado a que depois enfim, as massas populares deram a oferecer os contornos de uma revolução através de alguns movimentos, de alguns movimentos partidários, nomeadamente do PCP, que era o único partido que existia organizado na altura. Depois há aquelas questões corporativas todas, perceber o que é que de facto desencadeou o movimento dos capitães ou não. Perceber também que já havia contestação ao regime nas Forças Armadas para lá do movimento dos capitães e que ele até que essa contestação até tinha surgido na Guiné, através do Spínola e dos spinolistas. Enfim, há uma série de coisas que são todas elas muito discutíveis. Até porque, mais uma vez, o outro sinal da nossa eufemística bipolaridade é o facto do Marcelo Caetano ter sido ovacionado no estádio de Alvalade 30 dias antes do 25 de Abril, não é? E portanto, quer dizer, há uma série de coisas que não são assim tão lineares, ou seja, eu insisto nesta ideia, acho que obviamente a data é uma data importante,
no sentido em que ela própria termina objetivamente com a ditadura, mas é importante discuti-la, e eu acho que nós durante muito tempo, e sobretudo nas escolas, eu acho que é uma coisa, mas até mesmo no debate político que se faz sobre isso, muitas vezes, em que se infantiliza um bocadinho a coisa, em que se romantiza, e os cravos e não sei quê, e o povo saiu à rua, e as coisas não sei se foram necessariamente assim. Acho que foi uma data muito, muito bonita, e foi uma data importante, e se calhar até o 25 de Abril eu acho que pode ser considerado quase como um movimento pré-revolucionário, no sentido em que é ele que desencadeia aquilo que depois são verdadeiras revoluções, ou que poderiam ter sido verdadeiras revoluções, algumas delas não de todo concretizadas, na sociedade portuguesa. Ou seja, aqui é um bocadinho a ideia do 25 de Abril, revolução enquanto momento pré-revolucionário, no sentido em que as mudanças que ele traz não são, ou, aliás, não decorrem diretamente do 25 de Abril, mas do 25 de Abril enquanto momento que depois espoleta uma série de coisas que depois se vieram a verificar. E depois, obviamente, quer dizer, podemos discutir depois tudo isto, o que aconteceu depois, o que é que poderia ter sido, o que é que não podia, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que foi feito de bom, o que é que foi feito de mal, o que é que foi feito erradamente, o que é que... Já lá vamos. Sim, exato. E vocês foram raptados hoje exatamente para isso, para me responderem essas perguntas. Desculpem lá, deixem-me ouvir também os comentadores habituais. Eu começaria pelo Gonçalo. Tu estás em Berlim, e onde é que tu estavas no 25 de Abril, pá? Pois é. E o que é em para Berlim ti? não celebra o 25 de Abril, que é pena, que eu gostava de ter um feriado adicional. Bem, eu não parecendo, mas eu ainda sou um jovem, por isso o 25 de Abril ainda estava por aparecer, eu ainda estava por aparecer, mas embora seja um raciocínio abstrato e provavelmente sem correspondência com a realidade, eu gosto de pensar que estaria junto dos moderados e das pessoas que quiseram trazer democracia e progresso, embora provavelmente não estivesse a fazer nada disto, não é? O que representa em concreto o 25 de Abril, eu acho que é um desafio particular para quem nasceu depois e não viveu aquele momento e não o viveu com aquela intensidade, porque para mim, quando penso no 25 de Abril, há uma espécie de sentimento agridoce, porque se por um lado o dia representa esperança e otimismo, e uma crença nas nossas capacidades coletivas, naquilo que queríamos ter sido, por outro, também nos recorda do nosso próprio fracasso, não tínhamos medo de usar a palavra, e incapacidade de concretizar esse progresso e aproveitar essa crença, e no fundo o 25 de Abril tem esta dicotomia, não é, de por um lado, nós conseguimos fazer aquilo e conseguimos vencer um sistema e um regime que era mau para o país, mas por outro, também se sente uma oportunidade perdida, não é? E esse potencial perdido e desaproveitado faz com que o 25 de Abril para mim tenha este sentimento assim agridoce, não é? Muito bem. Diogo, e tu? Que já percebi que és da idade da Amarílios, então também não estarias cá no 25 de Abril, estarias a caminho, mas o que é para ti então o 25 de Abril? Olá a todos e um grande abraço à Amarílios e ao Nuno, e um especial à Amarílios que eu conheço desde que me lembro de existir e crescemos juntos, e como tal fica aqui um beijinho cheio de saudade também. O 25 de Abril enquanto símbolo, e não necessariamente como data histórica, já o discutiremos e o Nuno também já o referiu, enquanto símbolo representa valores com os quais eu tento reger-me: liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de dissensão em relação às estruturas do poder, e dei por mim no passado recente realmente a revisitar a data, e como estes valores
que são considerados frutos abrilistas, ou para estender ao Ocidente aquilo que nos distingue da barbárie, não é? E o quão chocante foi verificar que a maior parte das pessoas, ou para a maior parte das pessoas, aquilo não eram senão bandeiras para mostrar ou virtudes para exibir. Mas quando elas realmente, essas liberdades estavam sob ataque, os principais carrascos foram maioritariamente abrilistas, e é reconfortante relembrar até alguns momentos da celebração do dia 25 de abril de 2020, em que as pessoas estavam fechadas em casa, e alguém perguntou a Ferro Rodrigues, na altura Presidente da Assembleia da República, se iriam usar máscara nas celebrações. E a resposta dele foi, máscara, mas nós agora íamos mascarados ao 25 de abril. Isso deviam querer alguns fascistas que estão mascarados de abrilistas. Tentou meter ali aquela piada da máscara. Portanto, isto não era do tempo em que fascistas é que queriam os assaimes, e não sei quando é que ele recebeu o memo de que os fascistas são os que se recusam a usar. A ciência muda a toda a hora, e na altura a ciência estava noutro ponto. Devo dizer também, e esse ponto também já foi tocado, que o 25 de Abril protagoniza também alguma manipulação mental e emocional. A Marília já referiu, nós celebramos juntos, e já me lembrou do quão velhos nós estamos, ao relembrarmos que nós festejamos juntos os 30 anos do 25 de Abril, e agora o Pedro Adão e Silva já está responsável pela festa dos 50 anos, ainda que ainda falte, e portanto também é um lembrete da nossa própria... Já não é o Pedro Adão e Silva, pá. Já não é, já mudou. Eu queria falar sobre esse assunto e nós já podemos falar, mas nós já, o que eu dizia era que nós de facto tivemos uma professora em particular, Isabel Venâncio, a quem aproveito também para mandar um grande beijinho, e essa professora tinha um especial apreço pela data, e com enfoque na resistência ao regime salazarista. Nós líamos poemas da resistência, representávamos peças da resistência, e é uma coisa com a qual eu ainda me identifico e que ficaram até hoje. Esses valores não mudaram. O que aconteceu foi que o 25 de Abril foi-nos sempre apresentado, os valores de Abril, como uma conquista da esquerda, como valores de esquerda versus valores da direita. A esquerda era a liberdade, a direita era a repressão. A esquerda era a expressão, a direita era a censura. Ora, o tempo e a leitura da história e até a convivência no mundo político, inclusivamente, eu já não faço parte do partido político, mas fiz, rapidamente me mostraram que há algo muito falancioso neste framing da questão, mas é esta a mensagem que é passada. E eu estou em crer que grande parte da alergia à direita, ou da síndrome de Estocolmo que nos prende ao socialismo em Portugal, tem em grande medida a ver com o simbolismo desta data e a forma como ela é apresentada como uma conquista da esquerda, e tem a vantagem de ter grandes artistas do seu lado, grandes músicos e grandes poetas, que facilitam essa mensagem, e estas diferenças entre esquerda e direita, que estão cada vez mais esbatidas. Na verdade, o espectro verifica-se cada vez mais, está entre os amantes da liberdade e respeitadores das diferenças, e aqueles que são censores, que são repressores, que são autoritários. E existem dos dois tipos, dos dois lados da barricada, e a fraudemia é expô-lo, melhor do que nada, mas é sempre bom recordar que os valores de liberdade, seja liberdade de expressão, qualquer tipo de liberdade social ou económica do indivíduo, não têm lados políticos, são valores morais, e existem quem os respeite de um lado e quem não os respeite em ambos. Muito bem, está lançado então um mote para a nossa conversa que se vai seguir. Eu queria... habitualmente nós temos dois temas nacionais, dois temas internacionais. Vamos fazer de conta que temos temas nacionais e temas internacionais. Iríamos começar então pelo nacional. E eu, enquanto tema nacional, queria refletir sobre a nossa realidade enquanto país no pós-revolução. A Marília já foi há pouco introduzindo até a forma como eu queria fazer a pergunta, porque o 25 de Abril é que dá início ao processo revolucionário. Eu começaria por ti, Marilis, e queria-te perguntar onde é que tu achas que estaríamos, ou que país é que seríamos
ou o país a que somos, digamos assim, depois do 25 de Abril? O que é que teria acontecido se não tivesse acontecido a Revolução, por exemplo? Um bocado difícil fazer história contrafactual. Acho que, não sendo eu uma especialista em história, que o regime da ditadura estava já um bocado a cair de podre, não é? Portanto, não vou dizer que o 25 de Abril era inevitável, porque nada é inevitável, e ele resulta da organização dos capitães, de pessoas que não estavam no topo da hierarquia militar, que se organizaram, que conspiraram para fazer um golpe. Obviamente essa agência tem de ser valorizada, mas o regime ditatorial já estava muito desgastado e a guerra colonial estava a destruir o país, em particular as pessoas que estavam a ir para a guerra. Agora, o que nós vimos também no 25 de Abril, até no próprio dia, foi uma grande adesão das pessoas ao momento, ao golpe. As pessoas saíram à rua, as pessoas logo no mesmo dia foram cercar o quartel do Carmo, onde estava o Marcelo Caetano, as pessoas foram depois em marcha para a sede da PIDE. No dia 1 de maio de 74 houve uma grande mobilização das pessoas para uma manifestação e começaram uma série de processos revolucionários, não é? De subversão de hierarquias, de ocupações de empresas, de terras, de todas essas coisas que aconteceram. E elas, apesar de terem sido esse processo ter sido travado, não é? Pela relação de forças, ele alterou significativamente aquilo que vem a ser o país hoje, não é? Agora, não sei se tenhas alguma pergunta mais concreta? Não, tu há pouco, quando na tua primeira intervenção falavas que o dia em Abril foi o processo que deu início a todo um processo. E aqui aproveitava para introduzir também já o Nuno à conversa, porque eu, quando penso no 25 de Abril e a pergunta que te fiz, eu quase imediatamente penso no 25 de Novembro. Porque há ali uma data há o verão quente, há uma data de picos, e aqui é quão importante, e aproveitava para perguntar, eu já voltava a ti, a Marília, se não te importas, eu aproveitava para perguntar ao Nuno o quão importante é o 25 de Novembro neste processo todo, na tua opinião, exatamente porque há todos estes picos, e portanto, se o 25 de Abril é importante, o quão importante é o 25 de Novembro, e que muitas vezes até parece estar mais esquecido ainda. E é normal que esteja, ainda há datas que estão mais esquecidas do que o 25 de Novembro. Eu acho que aquilo a que nós chamamos o 25 de Abril pode ser visto de duas maneiras, não é? Pode ser visto daquela forma que eu há bocado estava a referir, um bocadinho mais romantizada relativamente ao dia 25 de Abril de 1974, e depois há uma maneira um bocadinho que eu acho mais abrangente, que é o 25 de Abril enquanto processo de democratização do país. E esse é que eu acho que é, ou que se tornou pelo menos praticamente unânime e mais ou menos incontestado. Mas há o 25 de Abril, como eu dizia há pouco, enquanto momento pré-revolucionário. Há o 25 de Novembro, há a vitória da AD em 79, há a revisão constitucional de 82, há a revisão constitucional de 89, e estes são provavelmente, e portanto estamos aqui a falar de um intervalo de 15 anos, em que no fundo isto é o 25 de Abril, ou seja, são todos os momentos que permitiram fazer com que Portugal deixasse de ser uma ditadura e viver debaixo de um regime autoritário, e que passasse a ser uma democracia de tipo ocidental, semelhante às outras que a Europa já tinha.
E, portanto, quer dizer, eu não atribuo especial relevância, aliás, eu não atribuo mais relevância ao 25 de novembro do que ao 25 de abril, tal como não atribuo mais relevância à revisão de 82 do que ao próprio momento da aprovação da Constituição em 76. Ou seja, há uma série de momentos que todos eles fazem parte de um processo. E esse processo não terminou necessariamente em 89, porque a democracia é um processo em constante, é um processo contínuo, exatamente, em constante mutação, mas foi em 89 de facto que nós estabilizámos dentro daquilo que era o quadro europeu das democracias. Mas deixa-me interromper só porque eu estou aqui interessadíssimo em ouvir. Eu queria que vocês fizessem este exercício, ou seja, que pensassem, imaginem que tinha acontecido só o 25 de Abril, e não tinha acontecido o 25 de Novembro. Eu percebo a pergunta, mas eu concordo com a Marilis, fazer aqui um contrafactual é um bocadinho complicado, mas podemos tentar. Ou seja, eu acho primeiro que eu não sei se o 25 de Abril era inevitável ou não. Acho que Portugal caminhava a passos largos para se tornar uma democracia. E isso, o facto de Portugal se tornar uma democracia seria mais ou menos inevitável, fosse em 25 de Abril de 74, fosse em 25 de Abril de Novembro de 75, etc. Ou seja, eu acho que Portugal caminhava nesse sentido, porque primeiro tinha uma geração que já não suportaria muito mais a guerra em África e, portanto, que fazia a própria sociedade com que o regime ou com que o Estado acabasse por ceder na prática aquilo que foi o fim do colonialismo e o início do neocolonialismo. Depois, porque o próprio regime sentiu necessidade também de se abrir nesse sentido. Embora, enfim, eu acho que depois as coisas acabaram também por cair um bocadinho, por chegar a esta inevitabilidade um bocadinho precisamente por causa disso, porque o regime teve que ficar a meio da ponte, ou seja, ao mesmo tempo que pretendia abrir-se enfim, trouxe uma série de gente que mais nova e com outras ideias, mesmo para a própria esfera do regime, que para a Assembleia Nacional, mas também para muitos gabinetes tecnocráticos de planeamento e muita gente que esteve em gabinetes governamentais nessa altura e em direções gerais, etc., a trabalhar, que trazia umas ideias muito diferentes, mas ao mesmo tempo era um regime ainda preso ao passado e que tinha na manutenção daquilo que era o Império Colonial ali um ponto de honra. Ou seja, no fundo, aquilo a que se chega, acho eu, a 25 de Abril de 74 é perceber para onde é que Portugal pode caminhar. E portanto, dando-se o 25 de Abril da maneira como se dá, e dado o equilíbrio de forças na altura, ou o desequilíbrio de forças que se gerou na altura, a questão era perceber se Portugal se ficaria dentro do quadro, ou seja, largando a África, se Portugal se voltaria para a Europa ou se voltaria para o quadro de dependência da União Soviética, ou até para um cenário na altura do movimentos não alinhados, e se tornaria assim uma espécie de, que era um bocadinho até a visão que o Otelo teve até determinada altura, que era no fundo transformar Portugal numa experiência completamente inovadora e não sei o quê, uma nova espécie de um novo grau de socialismo e não sei o quê, depois deu aso a tudo. Isto para dizer, eu acho que Portugal seria uma democracia independentemente do 25 de Abril ou não, mas o facto é que o 25 de Abril é de facto um momento que o permite. Depois, se não tivesse havido 25 de Novembro, quer dizer, é outro contrafactual, embora eu acho que um bocadinho mais demonstrável, porque Portugal, no fundo, naquela altura, e até com alguma vontade de alguns influentes americanos, Portugal podia-se ter tornado, sei lá, uma Cuba da Europa, uma espécie de Albânia, uma coisa qualquer assim desse género. Enfim, e hoje seria provavelmente uma democracia tipo ocidental novamente, porque isso seria basicamente intolerável, como eu acho que foi logo na altura a 25 de novembro, em 75. A questão é que eu acho que sim, nós de facto depois acabámos por criar um bocadinho uma espécie de democracia de plano inclinado com tudo aquilo que aconteceu. Embora hoje eu não acho tanto isso,
porque lá está, porque foi um processo que teve as suas fases e nós acabamos por chegar a um ponto em que hoje em dia, eu acho que tanto a direita como a esquerda são relativamente aceitos como fazendo parte do quadro da democracia, mas esse foi um processo difícil e de facto a democracia foi, ou melhor, a forma como a democracia se foi implantando foi um processo difícil e foi um processo inclinado, foi uma democracia com viés, não é? Que no fundo não é bem uma democracia. Deixa-me aqui lançar também o desafio ao Diogo e ao Gonçalo, sempre que quiserem meter a colher, faz favor, então, siga. Eu estou maravilhado de ouvir os nossos convidados e até me sinto a estrovar de falar pelo meio. Eu tenho uma questão que já ficou do último tópico, e é para a Amarilis. Tu referiste que o processo que aconteceu em 74 a 75 é celebrado, ou seja, o dia é celebrado, 25 de Abril, mas que o processo, de certa forma, não está a ser ensinado, não está a ser passado. E a minha questão é, a quem é que tu atribuis essa responsabilidade? É ao sistema de ensino? É ao sistema político? E já agora, que alternativa é que podíamos ter para que as pessoas saibam não só que o 25 de Abril representa a liberdade, mas o que aconteceu, qual é que foi o processo, quem é que interviu e etc. Obrigada pela pergunta. Eu não responsabilizo apenas o sistema educacional, mas acho que seria importante aprender na escola várias estes aspectos e outros aspectos da história. Acho que às vezes perdemos-nos em aprendizagens muito escolares sobre o que é que aconteceu nos primórdios da civilização, e falta-nos discutir muitas coisas na escola, mas acho que isso seria todo um outro debate, os problemas da escola hoje em dia. Mas também a responsabilidade não é só da escola, é também das pessoas, das organizações que podem ter esse papel, também a comunicação social no geral, o campo cultural também tem aqui um papel. E espero que estas comemorações também possam servir, espero, não com grande esperança, mas espero que as comemorações também possam servir para se saber um bocadinho mais sobre tudo isto. Queria aproveitar para comentar algumas coisas que foram ditas. Eu acho que é importante nós percebermos que o caso português é o único caso na história recente em que o fim de uma ditadura deu início a um processo revolucionário. Em Espanha não foi assim, na Grécia não foi assim, em países da América Latina também não foi assim. Houve uma transição mais pacífica, e eu queria defender o quão importante foi o processo revolucionário para a nossa história, e como o 25 de novembro põe fim a esse processo revolucionário, sendo que, como já tinha dito, e gostava até de usar uma expressão da polémica Isabel do Carmo, que diz que o 25 de Abril não é o Natal. Eu acho que é interessante, e acho que estamos todos aqui de acordo com isto, não é? Há disputas, há pessoas que têm uma visão do mundo e há grupos que têm outra visão do mundo. E estas visões do mundo sempre tiveram em disputa, continuam a estar, mas há vencedores e vencidos. E no 25 de novembro houve um golpe que teve vencedores e que pôs termo a um processo de alteração das formas de produção. Pronto, eu sou economista, vou trazer muitas questões económicas para cima da mesa, porque acho que a economia é fundamental para nós percebermos a nossa sociedade, e o que estava a acontecer com a transformação radical das hierarquias, não só no plano militar, mas no plano económico, foi fundamental, e foi um processo que foi travado. Se esse processo não tivesse sido travado, seríamos uma Cuba ou uma Albânia? Não sei. Eu acho que críticas que se podem fazer eventualmente algumas linhas políticas menos democráticas, eu acho que essas críticas são frágeis, porque primeiro a grande bandeira dos movimentos de resistência eram sempre as eleições, mesmo o PCP.
seja, antes do 25 de Abril, as bandeiras da resistência eram as eleições livres. As eleições de 75 para a Constituinte tiveram um resultado, primeiro tiveram uma adesão muito expressiva, 91% de adesão, nunca houve mais nenhumas eleições com tão pouca abstenção neste país, e essas eleições, e o resultado dessas eleições, em que o PS ganha largamente, depois o PSD, o PC tem 12%, os partidos da esquerda à esquerda do PC, da extrema esquerda, há vários nomes, têm 4% todos juntos, não é? E não há propriamente nenhum movimento de contestação a isso. O que nós temos é o PS que, face a essa força eleitoral, começa a contestar as organizações de governos provisórios e o MFA e todas essas coisas, começa pela legitimidade eleitoral que tinha, mas para a Constituinte começa a fazer essa disputa, organiza-se, nesse verão quente de 75, os setores mais da direita, mais até ao norte do país, também se organizam e fazem inclusivamente ações violentas, não é? Com bombas em sedes de partidos de esquerda e esse tipo de coisas. Portanto, há aqui uma disputa muito exacerbada que no dia 25 de novembro tem uma finalização, não é? Com o objetivo de sanear, de tirar dos cargos de poder as pessoas que estavam mais afetas ao campo revolucionário, ao campo desta transformação das relações económicas. Agora, transformar relações económicas e ser antidemocrático não são coisas que sejam... não podemos de uma coisa levar à outra. Portanto, mas eu queria só tentar entender, mas este processo então que tu estás a assinalar ia nos levar em direção a uma economia mais à esquerda, segundo me parece, é isso que estás a querer dizer, não é? É isso que estás a dizer. Isso aconteceu efetivamente, ou seja, eu tenho aqui, acho que há aqui uma série de... Sim, mas portanto, se era 13 nesse mil empresas ocupadas, não é? Porque o que acontece com o golpe é que há muitos empresários que fogem do país e tentam tirar também os seus capitais do país. Há empresas ocupadas por trabalhadores, há uma organização da população em geral, em comissões de moradores, em comissões de trabalhadores, há a reforma agrária, a ocupação de terras, ou seja, isto são coisas que aconteceram de facto. Certo. Ou seja, essa transformação... E se não acontecesse o 25 de novembro, segundo bem entendi, aquilo que estás a dizer é que por ter acontecido o 25 de novembro é que este processo foi parado, digamos assim. Sim. Sim. Portanto, estaríamos aonde? Se não tivesse acontecido o 25 de novembro. Estávamos numa economia mais à esquerda, melhor? Percebes o que eu estou a perguntar? Sim. Ou seja, isto tem a ver com visões do mundo. Eu acredito que, assim, que o regime atual, não é? O regime capitalista que existe no mundo inteiro, o que é, ele está baseado em relações de poder, de quem tem os meios de produção. Eu não queria usar estas linguagens mais fechadas, mas ou seja... nos homens de fraco não há censura às palavras, podes utilizar as palavras que quiseres. Não, mas quero que as pessoas percebam. Ou seja, eu acredito que nós vivemos num regime económico em que quem tem dinheiro procura ter mais dinheiro, existe um mercado, existe um Estado, existe uma relação entre estas duas instituições super importantes, em que se regem mutuamente, que estão interligadas, e que nós vivemos num mundo em que a maior parte das pessoas sujeita-se a trabalhar em condições muito difíceis, para que poucas pessoas tirem desse trabalho o rendimento. Ou seja, acho que qualquer um de vocês saberá dos indicadores de desigualdades sociais que existem, de pobreza, e etc. E eu acredito, e por isso me vinculo não só ao 25 de Abril, mas ao processo revolucionário, acredito que este sistema tem de ser transformado por uma questão de justiça.
Sim. Portanto, eu acho que transformar este sistema é importante. E por uma questão de justiça e uma questão de democracia, porque democracia não é só liberdades individuais, existe uma coisa chamada democracia económica. E, por exemplo, porque é que num país nós todos temos uma palavra a dizer sobre os destinos da governação, porque é que numa empresa os trabalhadores não têm uma palavra a dizer sobre os destinos da governação da empresa, não é? Porque é que Eles podem ter, não é? Podem se forem ter, acionistas, sim. podem ter. Na Alemanha, a democracia económica até é mais desenvolvida ou mais aprofundada do que em Portugal atualmente. É mais complexa, não é? Mas essa questão da participação dos trabalhadores até no processo de decisão das empresas até foi uma discussão muito importante que se teve na altura na Assembleia Constituinte. E até o CDS, que era o partido mais à direita que estava no Parlamento, não era contra essa ideia. A questão, deixem-me também recuperar aqui uma série de coisas. Primeiro, eu duvido muito do que a Marília estava a dizer relativamente ao facto de uma pessoa que tem dinheiro e que procura mais dinheiro ser a base de um regime económico. Parece-me só a natureza humana, e portanto é assim que as pessoas funcionam quando não estão em arco-íris. Mas e depois, relativamente ao próprio processo e ao processo económico, sim, mas também ao processo institucional, não só do 25 de Abril, mas sobretudo a partir do 28 de Setembro, ou até da crise da Palma Carlos em julho de 74, e depois até ao 25 de Novembro, quer dizer, as coisas também não foram, obviamente, é uma visão do mundo como outra qualquer, tão legítima como outra qualquer. A questão aqui é perceber até que ponto ela se enquadra em democracia. E depois, porque essa também é uma discussão que se tem há muitos anos e continuamos exatamente a tê-la, que é, no fundo, quando se sentam 3 ou 4 pessoas à mesma mesa, com visões do mundo distintas, a discutir democracia, todas elas dizem que são democratas. A questão é que elas não estão necessariamente a falar das mesmas coisas. É verdade que a democracia económica e que os princípios da justiça social, da redistribuição e da ideia de que o homem só cumpre ou só se encontra em condições mínimas para o exercício das suas liberdades individuais quando possui meios de subsistência suficientes para viver em condições dignas, é um facto. Mas também, quer dizer, também não é um facto que isso tenha sucedido entre 74 e 76, porque o país, em 76, quando a Constituinte foi aprovada, o país vivia pior do que vivia em 74. Todos os indicadores são piores. Também é verdade que, institucionalmente, por exemplo, os partidos à direita foram proibidos também. Também é verdade que as insolvências também foram proibidas depois das empresas verem as suas contas congeladas. Também é verdade que as unidades coletivas de produção também falharam. Enfim, houve uma série de avanços sociais, de facto, o salário mínimo, que é uma conquista importante dessa altura. A questão é, enfim, mas isto já é outro patamar de discussão e que se calhar não vale a pena tê-lo. A questão é se nós avançamos no sentido da consagração dos direitos sociais antes de termos ou de proporcionarmos uma economia que os permitisse ter. E ao fim destes anos todos, nós continuamos a ter, ainda hoje, e este não é um debate de 74 nem de 75, é um debate de hoje, nós continuamos a ter exatamente os mesmos problemas, que é, nós temos que produzir para criar riqueza e para distribuir, ou distribuímos para criar riqueza. E quer dizer, vamos continuar a discutir isto eternamente. E muito provavelmente sem chegarmos a conclusão nenhuma. Agora, aquele período entre 64 e 76... teve momentos de democracia, mas não foi um período democrático. O PCP boicotou a própria Assembleia Constituinte e quando falha em 25 de novembro, depois afinal diz que já não tinha havido revolução nenhuma e o que era preciso era assegurar que as conquistas se mantinham intocáveis. E no fundo aquilo que acontece é que a própria Assembleia Constituinte, que foi condicionada pelo próprio poder de facto do PCP e da extrema-esquerda,
aquilo que a Constituinte faz, no fundo, é consagrar em papel aquilo que tinham sido 2 anos de decisões arbitrárias, de poder discricionário, sem base legal, sem base jurídica, sem ordenamento, no fundo, não é? E, portanto, isto, houve eleições, é um facto, houve eleições. O PCP queria, é duvidoso. Quer dizer, durante anos, o PRP e as Brigadas Revolucionárias, por exemplo, diziam que não era através de eleições que o povo trabalhador conquistaria o poder, portanto, que era através da luta armada, por exemplo. Isto, obviamente, quer dizer, eu já discuti com a Isabel do Carmo isto e ela acha que é tão democrata como eu. Ela acreditava que não era através de eleições que o povo alcançava o poder. E ela, no fundo, está a falar de democracia e eu também. Enfim, e por isso é que eu dizia há pouco, quer dizer, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. E aparentemente estamos a falar sobre a mesma coisa, mas não estamos. Eu estava a ver quando falaste que aconteceram, que proibiram partidos à direita, a Marilis abanou a cabeça. Queres contrapor, Marilis? Isto antes de passar a palavra ao Diogo, que o Diogo deve estar a querer falar, mas agora dá só mais um bocadinho, deixa-me ouvir porque é que a Marilis abanou a cabeça. Abanei a cabeça porque não tenho conhecimento de partidos da direita que tenham sido proibidos. Eu acho que há razão aqui numa coisa, que é, há um golpe, havia uma ditadura, as eleições legislativas foram em 76, portanto, obviamente que discutir a legitimidade do que aconteceu nesta altura não é a mesma coisa que discutir a legitimidade de alguma coisa que acontece hoje em dia. Ou seja, é um período que tem um contexto histórico. Mas é interessante porque há... Sim, mas não é uma democracia, não é? Mas não é uma democracia consolidada, não é uma democracia, objetivamente. Institucionalmente não é uma democracia. Pois, claro que não, porque houve... Pronto, é isso. É só isso. É um processo, mas isso está escrito em todos os documentos, que é não é? Os governos são provisórios, esse tipo de coisas. Sim, mas a questão depois é dizer, se não era uma democracia, mas se não era uma democracia, como é que nós podemos dizer que o momento que termina com esse processo que não era uma democracia é antidemocrático? Não, mas tu achas que devia haver eleições passado um mês do 25 de Abril? Havia condições e organização popular e os partidos estavam organizados para haver eleições? Eu não estou a dizer que devia haver eleições, mas também estou a dizer que não devia ter havido proibição de partidos, que também não devia ter havido... O Partido Liberal, o Partido Progresso, o Partido Democrata Livre... O Partido Liberal foi às eleições da Constituinte. O Partido Liberal foi proibido... O Partido Liberal foi proibido ou não foi proibido? Eu tenho ideia que não, mas pronto, vamos ao Google e vemos. O Partido Progresso foi proibido ou não foi proibido? O Partido Progresso foi proibido ou não foi proibido? O Partido Progresso, não faço ideia que partido é esse, desculpa. Pronto. Mas foi proibido por quem? É porque nós temos de perceber que, a seguir ao 25 de Abril, nós temos o Spínola como Presidente da República, temos 4 ou 5 órgãos que nem se sabe quem é que manda mais, quem é que manda menos, o que até é interessante porque nós o que vemos, eu não conheço exatamente tudo o que aconteceu, é que o Estado, o poder do Estado, por estar tão dividido entre militares e governos provisórios e presidentes da República e essa série de órgãos, ele acaba até por não ser muito forte, efetivamente. E já agora o Partido Liberal não foi às eleições para a Constituinte porque precisamente estava proibido, sim. Os partidos que foram à Constituinte foram, os partidos que não eram de esquerda foram o PPD, o CDS, o PPM, sim, e acho que foi só isso. E depois tinham o PS, o PCP, o MDP, a FSP, o MES, a UDP, a Frente Eleitoral dos Comunistas, o Partido Unidade Popular, a Liga Comunista Internacional, e depois tinham 2 coisas pequenas, da Associação para a Defesa dos Interesses de Macau e do Centro Democrático de Macau, enfim, que eram pelo Círculo de Macau. E, portanto, estavam 3 ou 4 partidos que não eram de esquerda, sendo certo mesmo o PPD na altura tinha ali umas nuances, e o CDS, que era um partido centrista, tal como o PPM, e portanto não concorreram partidos de direita à Constituinte. Sim, até porque nessa altura o próprio CDS tinha um programa que hoje é considerado muitíssimo de esquerda. Sendo que na altura era considerado muito de direita. Exato, era realmente outro tempo, não é?
Mas é que a questão é, só para esta questão dos partidos, só para ficar claro, nas eleições para a Constituinte foram estes 3 partidos, ou 4 partidos centristas que não foram, que concorreram às eleições em 75, e não houve partidos de direita que tenham apresentado candidaturas. Transpondo para os tempos de hoje, o que é que vocês acham, porque é que acham que isso também aconteceu? Tinham medo que se houvesse um partido de muito à direita na altura, ele ganharia as eleições, como aconteceu agora com o PS, estavam todos contra, mas ele ganhou com a maioria. Temos este problema no país. Não, eu acho que é diferente, porque eu acho que naquela altura não era sequer isso que estava em causa, até porque boa parte da esquerda não tinha grandes intenções de levar as eleições adiante em abril de 75. O que eu queria dizer era tão simplesmente isto, que é, havia a SEDES publicou um estudo em agosto, logo a seguir ao 25 de Abril, em que elencava os partidos, todos que existiam, e eram 48 partidos, desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Estavam lá, haviam todos os partidos. Depois do 25 de Abril, imediatamente a seguir, em agosto, havia 48 partidos da extrema-esquerda à extrema-direita. E nas eleições de 25 de Abril de 75 para a Constituinte, concorreram 3 partidos centristas e o resto eram tudo partidos de esquerda. Portanto, quer dizer, se isto é um condicionamento normal de uma democracia, pronto, então está tudo bem. Eu sei. O que eu sei é que há, a seguir ao 25 de Abril, estes órgãos todos, há variadíssimas forças e visões de mundo organizadas nestes órgãos de poder, e até das poucas coisas que leio e que se debate, não surge propriamente grande disputa sobre proibição de partidos. Mas pode ser uma... Mas não, eles estavam proibidos, havia pessoas que estavam exiladas. Havia pessoas que estavam exiladas. O ponto é só este, eu só peguei nisto por causa daquela questão da Amarilis há pouco. É que, no fundo, eu considero que entre 74 e 76 houve nuances de democracia, houve realização de eleições, houve uma série de coisas que foram feitas com esforço, houve proliferação de partidos, etc. Mas também houve coisas que não eram de democracia e, portanto, e daí volta outra vez ao meu... Eu não vou voltar a dizer... Houve partidos que foram proibidos. Eu não acho que seja democrático congelar bens de empresas e depois proibir as insolvências. Eu não acho que seja democrático invadir propriedade privada. Eu não acho que seja democrático perseguir pessoas. Eu não acho que seja democrático emitir mandados de captura em branco e prender as pessoas sem razão. Eu não acho que seja democrático exilar pessoas e perseguir pessoas. Eu não acho que seja democrático uma série de coisas, mas isto pode ser de mim. Posso estar enganado. E estas coisas aconteceram. Mas pronto, eu se calhar estou a ver mal as coisas, é possível. Não, um processo revolucionário com muitas disputas e com... Pronto, mas é um processo revolucionário, não é uma democracia. Mas é um processo revolucionário, não é uma democracia. Não lhe chama de democracia porque não é uma democracia. É o processo. Não sei quem é que lhe chamou de uma democracia. Mas vamos então avançar. E aproveitando Deixa-me só fazer uma questão. Porque estávamos há pouco a falar do processo em curso para atingir algo que foi interrompido, como disse a Amarilis. O que eu tenho dificuldade em entender é, no fundo, são duas coisas. O que é que é esse algo? Algo que foi interrompido, mas qual era o destino final? Essa é a primeira questão. E a segunda é, em que é que esse destino seria diferente de tudo o que existe, não é? Em que é que essa experiência em que nós estávamos a prosseguir era diferente de todas as outras experiências e de todos os outros países no mundo, não é? Que na sua gênese, de certa maneira, seguiam caminhos semelhantes. O que explica que nós seríamos um caso de sucesso que não se tem visto noutros países que seguiram por caminhos parecidos. E é uma questão para os dois, se calhar mais para a Amarilis. Muito bem, vamos ficar com esta pergunta do Gonçalo no ar, mas temos que parar por aqui. Voltamos amanhã, já em dia de revolução em movimento, para a segunda parte e para a Amarilis Felizes e o Nuno Gonçalo Poças responderem a esta pergunta e para mais troca de opiniões. Não percam, a revolução vai ser transmitida aqui. Até já.